Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de diferentes formas de analisar uma ação e também mostrar para vocês que dependendo da ação, dependendo do setor, a maneira como nós iremos analisar essa ação vai ser diferente. Nós vamos olhar coisas diferentes, muitas vezes dentro da empresa e fora da empresa, e o peso que nós vamos dar para a parte interna do negócio e para a parte externa do negócio será diferente. Por exemplo, se eu pegar o setor de materiais básicos, vai ser muitas vezes mais importante o cenário externo do que o cenário interno. Ou seja, vai ser mais importante taxa de juros ou então crescimento do PIB de determinado país ou do PIB mundial do que se a empresa está com um endividamento um pouco maior ou um pouco menor, se a empresa está com uma margem um pouco maior ou um pouco menor, se houve uma mudança entre um trimestre e outro. Então, se eu pegar, por exemplo, a Vale, o preço do minério de ferro e as variáveis que afetam o preço do minério de ferro, por exemplo, crescimento no PIB mundial, vão ser mais importantes para o preço da ação da Vale do que se a margem aumentou 1% ou diminuiu 1% de um trimestre para o outro, se a gestão foi um pouco mais ou um pouco menos eficiente, se a dívida aumentou alguns milhões ou diminuiu alguns milhões. E a mesma coisa empresas como a Gerdau ou como a Uzi Minas. Então, a taxa de juros em uma economia, o crescimento em uma economia, a demanda no mercado de construção civil vai ser muito mais importante no valuation dessas empresas, no preço dessas ações, do que se a margem aumentou ou caiu um pouco, se a dívida aumentou ou caiu um pouco, se os múltiplos estão X ou estão Y ou estão Z. E a mesma coisa para empresas como Suzano ou Klabin. Se está tendo mais vendas por parte do varejo, vai haver uma demanda maior por papel ondulado. E aí a Suzano, a Klabin vão acabar vendendo mais. Agora, se essa demanda diminuir, elas vão acabar vendendo menos. Isso vai afetar o resultado dessas empresas mais do que alguma métrica interna da empresa. Se eu penso no setor de petróleo, gás, biocombustíveis, é a mesma coisa. A demanda pelo petróleo vai ser mais importante muitas vezes do que endividamento da empresa, do que crescimento da empresa nos últimos trimestres, do que múltiplos da empresa. Eu tentar projetar qual vai ser o preço do petróleo daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos, vai ser mais importante para saber se eu compro ou vendo a ação de uma empresa ligada ao setor de petróleo do que muitas vezes dados contábeis dessa empresa. Agora, por outro lado, setor financeiro. Aí já vai ser muito mais interessante eu olhar múltiplos de um banco, do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do que eu ficar analisando se o PIB vai crescer um pouco, se ele vai cair um pouco, se a taxa de juros vai aumentar, se a taxa de juros vai cair. E também fazer a comparação do banco que eu quero investir em relação aos outros bancos de determinada economia. Ou seja, se eu quero investir em Itaú, eu tenho que olhar para o Bradesco, eu tenho que olhar para o Banco do Brasil. Se eu penso em investir no Banco do Brasil, eu tenho que comparar ele com o Bradesco, tenho que comparar ele com Itaú. Ou seja, a comparação é algo importante e é algo que você vai fazer em todos os setores. E alguns setores talvez é um pouquinho mais importante, outros um pouquinho menos importante, mas isso você vai fazer em todos os setores. Agora, as variáveis reais da economia não vão afetar tanto o setor financeiro quanto vão afetar o setor de petróleo ou o setor de materiais básicos. Então percebam que a análise da ação vai ser feita de uma forma diferente, a análise da empresa vai ser feita de uma forma diferente e aí em cima disso nós conseguimos entender se a ação tende nos próximos meses a subir ou tende a cair ou então ficar lateral. Outro setor, consumo cíclico. Então, quando nós pegamos, por exemplo, Magalu,
ou via varejo, ou então empresas ligadas à construção civil, são empresas as quais dependem muito das variáveis reais da economia, dependem muito de crescimento do PIB, queda no PIB, aumento na taxa de juros, queda na taxa de juros. Essas empresas serão muito influenciadas por essas variáveis. Então, às vezes você pode olhar uma empresa de consumo cíclico e achar que ela está barata, mas se nos próximos 12 meses o PIB cair ou a taxa de juros aumentar, essa empresa provavelmente irá ficar ainda mais barata. Então percebam que é uma visão muito mais macro e depois micro do que micro e depois macro. Ou seja, eu vou dar um peso maior para o macro e um peso menor para o micro. Quando eu vou avaliar um banco, eu já vou dar um peso muitas vezes maior para o micro e um peso menor para o macro. Agora, outro setor, utilidade pública. Então nós estamos falando de empresas de energia elétrica e empresas de saneamento, principalmente. Já nesse setor, se o PIB nos próximos 12 meses vai cair, vai subir, se a taxa de juros vai aumentar ou vai diminuir, isso acaba não afetando tanto esse setor. O que vai acabar afetando mais esse setor é a contabilidade dessa empresa, os números dessa empresa, crescimento, endividamento, múltiplos e também a regulação desse setor, porque setor de energia elétrica, tanto geração quanto transmissão de energia elétrica, ou então distribuição de água, tratamento de água, são setores muito regulados. Então, certas mudanças na regulação podem acabar afetando positivamente ou negativamente esse setor. Agora, de novo, o crescimento ou queda no PIB, aumento ou diminuição na taxa de juros ou na inflação, por outro lado, já não vai afetar tanto assim esse setor. Agora, outro setor, o setor de consumo não cíclico. Aí nós podemos estar falando de supermercados, podemos estar falando de frigoríficos, podemos estar falando de companhias as quais fazem algum produto ligado à higiene pessoal, fazem detergente, fazem sabão, fazem cotonete, fazem escova de dente, fazem desodorante e por aí vai. Essas são as empresas do setor de consumo não cíclico. E essas empresas, assim como as empresas do setor de utilidade pública, não são tão afetadas pelas variáveis reais de uma economia, não são tão afetadas pela inflação, pelo PIB, pela taxa de juros. Você não vai começar a comprar muito menos detergente, ou sabão, ou feijão, ou arroz, ou carne, ou ovo, ou farinha, porque a economia está indo melhor ou pior, porque o PIB está crescendo ou diminuindo, porque a taxa de juros está mais alta ou mais baixa. Então, é um setor o qual não é tão afetado por essas variáveis e nesse setor vai ser muito mais importante você analisar os números dessa empresa, ver qual que está sendo o crescimento dessa empresa, qual é o crescimento projetado dessa empresa, qual que é o endividamento dessa empresa, qual que é a margem desse negócio. E o macro, por outro lado, já não vai ser tão importante. Agora, indo para outro setor, por exemplo, o setor de saúde. É também um setor mais resiliente no sentido de que ele não será tão afetado pelas variáveis reais. Porque você não vai deixar de ir ao médico, não vai deixar de pagar o seu plano de saúde, não vai deixar de fazer os seus exames porque a economia está melhor ou está pior, ou porque a taxa de juros está maior ou está menor. E veja pessoal, é claro que isso afeta. Então, se o PIB diminuir muito em determinado ano, vai haver sim pessoas as quais vão cancelar os seus planos de saúde, que vão adiar consultas ao médico, vão adiar exames, mas o percentual das pessoas que vão deixar de ter esse gasto vai ser muito menor do que o percentual de pessoas as quais vão adiar, por exemplo, a compra de um apartamento, a compra de um carro, a compra de uma geladeira ou então a compra de um computador. Então sim, as variáveis reais da economia vão afetar todos os setores, mas percebam, vão afetar os setores de forma diferente. Alguns setores serão muito afetados, outros serão pouco afetados. Indo agora para o setor de bens industriais. O setor de bens industriais vai ser também muito afetado por taxa de juros e por crescimento do PIB. E aqui é importante vocês verem PIB nacional e PIB mundial. Por quê? Existem certas empresas
as quais exportam muito. E aí elas vão acabar não sendo tão influenciadas pela situação interna do país. Agora, existem outras empresas as quais têm uma demanda majoritariamente nacional pelos seus produtos e aí a situação interna do país vai acabar afetando muito mais essa empresa, positivamente ou negativamente. Indo agora para o setor de comunicação, então nós temos aqui, por exemplo, a Vivo e a TIM. Esse é um setor o qual não será tão afetado pelas variáveis reais da economia, porque você não vai cancelar, ou pelo menos a maioria das pessoas não vai cancelar o Wi-Fi da sua casa ou o seu plano de celular, porque a economia está indo melhor ou pior, ou porque a taxa de juros mudou. E por último, nós temos o setor de tecnologia da informação. Esse setor vai ser mais afetado, não tanto quanto um setor de materiais básicos ou um setor de bens industriais, mas vai ser mais afetado do que outros setores como utilidade pública ou como consumo não cíclico. Por quê? Por mais que empresas, por exemplo, empresas de software, não sejam tão afetadas pelo crescimento da economia ou por uma queda no PIB de determinado país ou até da economia mundial, essas empresas são muito afetadas pela taxa de juros, porque boa parte do valor dessas empresas está nos seus fluxos de caixa futuros, ou seja, são empresas geralmente com múltiplos esticados, mas por outro lado são empresas as quais têm um alto crescimento, ou seja, o valor dessas empresas está muito menos no presente e muito mais no futuro. Está nos fluxos de caixa futuros dessas empresas. Ou seja, está na aposta de que nos próximos anos essas empresas vão continuar crescendo em ritmo acelerado. Agora, esses fluxos de caixa futuros são descontados por uma taxa de desconto. E a principal variável nessa taxa de desconto é a taxa de juros de uma economia. Então, se a taxa de juros de uma economia ela aumenta, esses fluxos de caixa futuros acabam ficando muito menores. E com isso, o valuation dessas empresas de tecnologia, de software, as quais não são tão afetadas por variáveis como o PIB, acabam diminuindo muito. Acaba havendo uma queda no preço dessas empresas, porque elas são sim muito afetadas por variáveis como a taxa de juros. E isso não é necessariamente algo ligado à empresa ser do setor de tecnologia da informação, mas sim de ela ser uma empresa de alto crescimento. Se você tem uma empresa a qual tem múltiplos menores e a qual não tem uma projeção de crescimento tão grande, mas está no setor de tecnologia e informação, a taxa de juros vai acabar não afetando tanto esta empresa. Agora, existe essa ligação entre taxa de juros e o setor de tecnologia da informação, porque geralmente as empresas do setor de tecnologia da informação têm a característica de serem empresas de crescimento, generalizando. Então, pessoal, percebam, nós não podemos avaliar, fazer um valuation, projetar o valor de determinada companhia da mesma forma. Nós não podemos pegar 100 companhias de 10 setores diferentes e avaliar todas essas empresas da mesma forma, porque as variáveis que vão influenciar um setor, que vão influenciar determinada empresa, são diferentes das variáveis que vão influenciar outro setor. O peso dessas variáveis será completamente diferente. O que é importante para uma empresa, às vezes não é tão importante para outra empresa. Certos números, certa contabilidade, certos múltiplos, os quais são muito importantes para uma empresa, para outra empresa não será algo tão importante. E vice-versa. Dados macroeconômicos, os quais vão afetar muito o valuation de determinada empresa, não vão afetar tanto assim o valuation de outras empresas. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.